Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Um programa que está na sua 5ª temporada e pretende, com inúmeros convidados que aqui têm nos visitado, brindar essa audiência tão querida e especial com programas, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, José Luiz Rodrigues Filho, professor universitário, empresário. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Prazer estar aqui, professor. Prazer é nosso. Essa relação entre direito e internet, não, José? E por isso que te convidamos também para vir aqui. Uma relação interessante que vem assumindo um grau de complexidade cada vez maior. Temos o Marco Civil da internet aí há poucos anos, né? Mas nós ainda estamos numa fase incipiente ainda dessa relação, por incrível que possa parecer, entre direito e internet. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, existe uma distância cultural, na verdade, pela evolução tecnológica, acredito eu, que cria uma lacuna muito grande entre o uso da tecnologia e o direito ou propriedade da informação que nela está contida. Uhum. Então, esses métodos, esses meios, esse link com o direito, ele precisa existir para garantir, na verdade, a integridade da informação produzida, né, pelos indivíduos na sociedade. Então, a segurança da informação, principalmente a tecnologia e o direito, eles precisam caminhar juntos. Isso é um entendimento e, aos poucos, o cidadão está começando a entender. Um dos grandes gatilhos para isso foi o evento mais recente, que foi a questão com o Facebook. Uhum. Então, acredito que isso despertou muito um olhar do cidadão para cima dessas questões tecnológicas. Agora, existe uma relação hoje, né, ainda que, como dissemos lá no início, é incipiente ainda o vínculo entre direito e internet, mas hoje em dia é possível dizer, em vários universos do mundo jurídico, que existe uma relação, né, intrínseca entre direito e internet. Isso se manifesta, por exemplo, no sistema de contratos eletrônicos, de contratos cibernéticos, da questão do bullying, do cyberbullying, né? Que são todas relações aí que aproximam os universos do mundo jurídico com a troca de informações pela internet, pela rede mundial de computadores. Como é que tu vê essa relação assim dentro de uma perspectiva histórica? Tu acha que ainda nós temos muito a evoluir ainda, ou o que nós temos, em alguma medida, já responde a algum anseio que outro? Como funciona isso para quem olha mais para a questão do mundo cibernético do que para o direito, né? Que eu creio que seja a tua situação. Perfeito. Uma questão mais técnica, digamos assim, na parte de tecnologia. Eu acredito que essa distância, ela existe, ela vai existir por um bom tempo, essa distância cultural. Falando de forma global, alguns países já se preocuparam com esse tipo de questão e já vem tratando esse vínculo entre direito e tecnologia. Estados Unidos já se preocupou com essa questão, na Europa, alguns países, a Inglaterra já se preocupou com essa questão, e isso já vem trazendo, a informação já é de acesso jurídico também, ela já é utilizada como um recurso para o meio jurídico. Uhum. Essa mesma informação é armazenada em dispositivos de tecnologia. Uhum. No Brasil, a gente ainda tem uma distância que é, digamos, considerável, porque o usuário teve acesso recente à tecnologia, em massa, ao dispositivo de celular, às redes sociais, e o mau uso do armazenamento dessas informações que precisam trazer um link com o direito. Então, toda informação, ela contida em papel, ela contida em contrato, ela contida em qualquer meio físico hoje, o direito jurídico, o meio jurídico já tem acesso. Já utiliza isso como uma prova, já utiliza isso como um recurso, né, dentro das suas atividades. Já a parte de tecnologia ainda não tem nenhum órgão que regulamente isso. Ainda não existe uma regulamentação do armazenamento das informações, do acesso a elas, e nenhuma política de até que ponto uma empresa pode ir com as informações dos usuários e até que ponto o direito, ou um juiz, um advogado, consegue obter essas informações. Então, a gente tem diversos casos
e trago recente, eles são o WhatsApp também, que houve bloqueio há 2 anos atrás, onde a gente bloqueou por 48 horas, houve a solicitação de bloqueio durante 48 horas, e mais recente ainda o Facebook, pelo acesso a informações dos usuários por condução de meios políticos, no caso. Agora, tu vê essa relação como um próprio perigo aos intentos democráticos do Estado, onde se fala muito aí em manipulação de dados e tal, tu vê isso, tu acha que é uma situação descontrolada essa ou não, né? Em nível tanto Brasil aí como fora do Brasil? Eu não entendo isso como uma situação descontrolada, mas eu entendo isso como uma situação de descuido. Então, não existe a mesma preocupação no meio tecnológico que existe no meio físico. Então, se eu me preocupo com meus dados, hoje eu me preocupo, coloco numa pastinha, organizo, deixo tudo certinho lá, só tenho acesso àqueles arquivos, pessoas com permissão a terem acesso. Já na parte de tecnologia, quando eu vou armazenar algum arquivo em algum local que não é de minha propriedade, ou seja, que eu não tenho um acesso físico, que é no caso meio de tecnologia, na nuvem, por exemplo, isso já começa a se tornar aí sim começa a se tornar um perigo. Porque o grande uso das informações hoje, ele não preciso mais ter acesso àquele documento. Existem recursos onde eu posso vasculhar um arquivo inteiro e um PDF de 200, 300, 500, 1000 páginas e buscar a informação que eu preciso. Então, aí começa a se tornar um perigo. Esse termo sociedade em rede é um termo que foi cunhado, né, originalmente, talvez por Manuel Castells e por outras pessoas que pesquisam diante dessa relação direito e internet. Como vocês que trabalham especificamente, né, um pouco mais de direção, né, com a questão dos dados, da produção dos dados, vocês visualizam a necessidade de a gente enfrentar esse problema à luz de regras jurídicas? Isso passa a ser um obstáculo ou passa a ser algo necessário, uma condição de possibilidade para que haja um mínimo de organização em relação a isso e isso não seja usado com outros fins, com outras finalidades, inclusive como forma de manipulação de massa aí que a gente tem visto, né? Perfeito. Acredito que o uso, a forma como a gente utiliza a tecnologia, volto trazendo os pontos, em todos esses itens é como a gente utiliza ela. Então, a sociedade em rede, ela avança de forma muito rápida. É muito difícil querer controlar ela. Se eu criar regras, eu vou diminuir essa velocidade. Sim. Não vou impedir, vou diminuir. Essa diminuição de velocidade nem sempre ela é positiva, porque em alguns pontos a gente precisa do avanço tecnológico. No meio da saúde, se não tivesse o avanço que teve nos últimos anos, ou nenhum regulamento que dissesse isso não pode ser feito, hoje não teria uma série de soluções que foram implementadas em cirurgias, em telepresença e assim por diante. Então, eu acredito que precisa sim ter um conhecimento, precisa ter um vínculo, precisa ter uma análise, precisa ter um encontro do meio jurídico com essa informação que transita, porque ela pertence ao cidadão, ela pertence ao indivíduo. Mas eu não vejo uma forma de ter controle total sobre isso. Principalmente porque quem regulamenta essa evolução tecnológica hoje é uma parte empresarial, não é uma parte pública. Não é um órgão público que regulamenta isso hoje. Então, mas eu vejo que precisa esse encontro. Precisa existir um encontro e acredito que quem vai fazer isso vai ser o meio jurídico. Vai ser por entender as necessidades de um cidadão e os direitos dele. E esse encontro de tecnologia, governo, empresários e o meio jurídico, ele precisa existir. Ele precisa ocorrer em algum momento. E entendo eu que logo. São, em alguma medida, próximas as relações entre a administração pública e o mundo tecnológico. Nós temos hoje exemplo aí das governanças eletrônicas, dos portais, tanto do legislativo quanto do executivo, onde qualquer cidadão pode entrar ali, né, e reivindicar algo ou sustentar algum ponto de vista e tal. Como tu vê a própria administração desses ambientes como algo bem estruturado, com acessibilidade, seguros, os dados ali são dados seguros, são dados confiáveis.
Tu tem alguma experiência nessa relação entre administração pública e tecnologia, que é algo que cada vez mais vem assumindo um lugar de destaque, né, no cenário? Sim, tem algumas experiências. Posso trazer o mais próximo da gente, seria a prefeituras. Um órgão muito mais alto, é difícil a gente ter esse acesso, até porque existem normalmente alguns órgãos já concursados para poder gerenciar esse tipo de ambiente. Mas órgãos públicos como prefeituras, que acho que a gente tem que começar do que está mais próximo da gente, a pensar numa solução. Então, prefeituras, por exemplo, elas têm o portal da transparência, têm seu sistema, mas não existe a segurança total dessas informações. Há um ano atrás, 6 meses atrás, mais ou menos, a gente teve algumas prefeituras no estado que sofreram com um ataque de ransomware, foi um vírus que infectou as redes, onde essas prefeituras perderam todos os seus bancos de dados. Então, nem sempre a informação, pelo fato dela estar disponível, ela está segura. Então, nem sempre isso ocorre. Sim. Então, disponibilidade, integridade e confidencialidade, elas são pilares da segurança da informação. Elas precisam estar em conjunto. Mas, não, como a gente falou anteriormente, não existe uma preocupação ou cuidado devido para que essas informações elas não sofram nenhuma alteração. Então, claro que a empresa que fornece o software, a empresa que fornece a base de dados, a empresa que disponibiliza o acesso à internet, que normalmente no órgão há diversas empresas, né, elas precisam trabalhar em conjunto. Num órgão federal, isso já ocorre. As empresas elas têm que responder àquela estrutura. A estrutura de gestão para isso ela é muito maior. Já nos órgãos menores, acho que precisa ter esse cuidado. Essa relação temporal, né, que envolve direito e ciência tecnológica, tecnologia, é uma relação que pode ser analisada sob várias perspectivas. Eu te proponho um intervalo e na volta a gente pode começar conversando sobre isso. Pode ser, José? Pode ser, perfeito. Então fique ligado, nós já retornamos, é super rápido, como disse, e já retornamos. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Esse é um programa que está na sua 5ª temporada, cujo foco é o enfrentamento, a discussão, o debate de questões jurídicas, porque sempre, como dissemos, esse é o foco central deste programa. O convidado de hoje, José Luiz Rodrigues Filho, empresário, professor universitário. Falávamos no finalzinho do primeiro bloco sobre essa relação entre direito, tempo e tecnologia. E realmente, assim, tu falasse algo no primeiro bloco ali que me chamou bastante atenção, dentre, né, várias coisas interessantes que tu disseste, José. Mas realmente o tempo da tecnologia é um e o tempo do direito é outro, né? O direito sempre chega atrasado, é incrível. Então nós temos uma evolução, por exemplo, do conceito de sociedade em rede, e da complexidade que esse conceito se reveste, e o direito não conseguindo trabalhar no mesmo tempo, na mesma temporalidade. Então, e são N os exemplos para isso. Nós temos sistemas, por exemplo, de tutela processual, sistemas protetivos, que têm a sua funcionalidade, a sua temporalidade, e isso não necessariamente acompanha o mesmo tempo da evolução da sociedade, principalmente da evolução da sociedade tecnológica. Tu vê isso como algo natural ou algo que seria possível, quem sabe, aí, sei lá, nos próximos 50 anos, a gente ter uma outra dinâmica nessa relação entre direito, tempo e tecnologia? Eu acredito que direito, tempo e tecnologia deveriam sim caminhar de forma juntos, deveriam caminhar juntos. Mas eu não consigo ter uma perspectiva de que isso vai ser sempre, ou em algum momento vai conseguir caminhar junto. Acho que sempre vai ter aquele avanço, que ele vai e vem, e sempre um vai estar atrás do outro. Mas o grande impacto disso é porque a sociedade, não houve uma preparação da sociedade, não tinha como a gente se preparar para esse avanço tecnológico.
A gente pode falar, posso falar de 50 anos atrás, posso falar de 40, 30, 20, 10 anos atrás, um ano atrás, muita coisa mudou. Então, acho que essa dificuldade ela vai existir sempre, mas acho que precisa sim ter um trabalho de conscientização do uso dessas tecnologias. Esse trabalho, eu acho que ele precisa ocorrer e talvez isso venha a aproximar essas áreas. É que tradicionalmente o direito ele é revestido de um sistema de burocracia que não necessariamente reveste as ciências tecnológicas. Claro que tudo tem um protocolo, né? Tudo está dentro da própria concepção de método, mas o direito, ele, por tradição, a tendência é que ele seja, né, objeto de discussões super aprofundadas e aquilo tem uma burocracia tremenda para que cheguemos a um determinado ordenamento jurídico que regule tal coisa, por exemplo, e aquilo, por vezes, quando nasce, já nasce atrasado, né? E a sociedade já é outra naquele momento e a tecnologia, então, que é o paralelo aí que a gente está discutindo hoje, também já está num outro nível, num outro patamar, porque anda em outra velocidade. E realmente, como é difícil isso, né? Parece que falta um pouco de previsibilidade aí. No direito, por exemplo. Claro. As tomadas de decisões, algumas ações, elas podem ser respondidas, e como a própria IBM lançou uma solução que vai automatizar as decisões para determinados processos. Mas a gente não pode esquecer que o ser humano tem uma capacidade criativa. E essa capacidade criativa ela precisa de uma intervenção criativa, uma intervenção humana em todos os pontos dos nossos julgamentos sociais. Eu posso dizer ele meio jurídico ou não. Sim, sim. O que vem avançando muito é o processo de automatização disso. Então, a gente quer automatizar muita coisa. A gente conseguiu automatizar as compras, a gente conseguiu fazer vendas pela internet, mas a gente não conseguiu automatizar uma decisão de um processo trabalhista de um colaborador de 10 anos que acabou saindo da empresa e teve horas extras. A gente não consegue automatizar isso. Pela lógica, para a parte de tecnologia, é muito simples. Eu faço o cálculo de horas baseado no quanto ele recebia e monto um algoritmo e entrego aquele cálculo ali. Mas a gente sabe que dentro daquele escopo, daquele contexto, uma pessoa, houve uma intervenção humana. Alguém disse sim ou não, ou por descumprimento do colaborador, ou por descumprimento do empregador. E isso a gente não consegue automatizar ainda. Muito talvez desse tempo, dessa distância de tempo entre direito e tecnologia seja porque a gente não conseguiu automatizar processos do direito, que é o que vai regulamentar a nossa sociedade, digamos assim. Não por ordem, mas por necessidade. Digamos, eu vejo que isso é o que prejudica hoje, não poder automatizar esse tipo de decisão. A gente consegue automatizar todas as áreas, mas a gente não consegue automatizar um processo de lei, a gente não consegue automatizar uma decisão, porque a gente não pode tratar tudo como uma questão técnica. Então, eu entendo esse distanciamento, ele existe devido a essa questão principalmente. A gente não conseguiu automatizar questões do direito hoje. Sabe que esse é um tema no direito que vem assumindo um lugar bastante interessante, né? A discussão da substituição do homem pela máquina, por exemplo, na tomada de decisões. Por incrível que isso possa parecer, isso é objeto de discussão, sim, né? Mas aí vai longe, né? O plano teórico vai longe para justificar a impossibilidade disso. E talvez vá desembocar, sem sombra de dúvida, na própria estrutura de democracia e, né, nas bases de formação do próprio Estado. Existe impacto, com certeza. Certamente. Como é que vocês, dentro lá do curso de sistema de informação, né, de informática, como é que vocês se apropriam do direito? Como é que vocês lançam isso para os alunos de vocês? Nós aqui do direito, a gente, né, fica curioso em saber como que isso é trabalhado lá. Existem disciplinas específicas, existem professores que são do direito e vão lá falar sobre, né, as teorias de base, ali, o mínimo juridicamente necessário para que isso possa ser investido e compreendido pelos alunos dessas outras áreas? Sim, hoje não existe nenhuma cadeira específica que faça vínculo do direito com a internet. Existem, sim, literaturas e eventos que o aluno que estiver interessado ou que a instituição se interessar em trazer para próximo, sim, vai ter esse conhecimento. Mas não existe um vínculo hoje, ou uma cadeira, ou um tratamento que a gente faz sobre isso. Até porque não existe nenhum órgão que regulamente a área de tecnologia hoje.
Então, no direito temos a OAB. Para o engenheiro de computação, nós temos o CREA. Mas para o profissional de ciência da computação e sistemas da informação, nós não temos nenhum órgão que regulamente. Quem acaba regulamentando esses pontos são as próprias empresas. Então, dentre elas, a Microsoft, Apple, fabricantes de outros sistemas operacionais, Sim. esses são os que acabam regulamentando o nosso mercado. Ou seja, a gente, de novo, falando como a gente estava falando anteriormente, a gente acaba caindo no ponto de o empresariado ainda é quem controla a parte de tecnologia, sem link com o direito. Mas quando que isso nos toca? Quando acaba havendo uma preocupação? Exatamente quando há algum evento como um crime de informática, Lei Carolina Dickmann, aí sim há o despertar dessa preocupação. Quando há esse despertar, normalmente o aluno que acaba se interessando por essa parte, ele acaba dando um novo rumo para a carreira, que hoje a parte de tecnologia também se abriu muito e acaba indo para a parte de segurança da informação. Normalmente a parte de segurança da informação acaba tendo um vínculo com o direito, porque se torna subsídio para que o meio jurídico possa tomar uma decisão. Então, aí sim, há esse encontro. Então, podia dizer que aos poucos vai se encaminhando, mas não existe ainda uma ordem para que a gente regulamente isso ou que existe esse encontro. Vamos aproveitar que tu falou sobre isso, José. Qual é o estado da arte dessa questão dos crimes cibernéticos hoje no Brasil? Como é que tu vê isso? Porque é algo que a gente está verificando que está se tornando cada vez mais frequente, né? Perfeito. A informação, o cidadão, as pessoas, o indivíduo ainda não tem a dimensão do quanto as informações sobre a vida dele são importantes. Ele ainda entende que isso é irrelevante. Ele ainda entende que assim que ele colocar todas as informações dele numa rede social, não é relevante. Os crimes de informática ele tem diversos pontos. Engenharia social, eu me passar por alguém para obter informações. E essas informações são simples. Um cadastro de internet hoje, com um CPF, nome e telefone, eu consigo cancelar meu plano de internet, posso aumentar meu plano de internet, posso trocar meu plano de telefone. Então, a informação, os dados pessoais, eles são extremamente importantes hoje. Eu posso fazer um financiamento, se eu preciso de dinheiro, eu posso depositar numa outra conta, posso fazer uma alteração de dado, uma alteração cadastral. Esses crimes eles existem hoje exatamente por isso. Eles já são conhecidos de ambiente político, do empresariado. Antes a gente imaginava só o crime cibernético como roubo de dinheiro, né? Que era onde nos afetava principalmente. Sim. Hoje ele é pela informação. Eu vejo dessa forma. Esse avanço ele existe devido ao desejo da informação dos outros, do ser humano, de outros indivíduos, mas pelo uso dele, na aplicabilidade em outros meios. Seja para obter recurso financeiro, seja para obter recurso político, e assim como diversos outros. Esse avanço existe pela informação, necessidade de informação. Para a gente finalizar, o que tu diria para as pessoas que elas gostam, se sentem prazerosas com o fato de alimentar as redes sociais com dados pessoais seus? Geralmente tem campos ali, por exemplo, no próprio Facebook, né, que é a maior rede social do mundo, como a gente sabe, específicos para você demonstrar uma série de preferências pessoais suas, né? O que tu diria para essas pessoas que são adeptas a esse tipo de ocorrência e de fenômeno? Que o façam ou que não o façam, assim, sendo bem direto? Eu digo que disponibilizem as informações que eles gostariam que os outros soubessem. Mas o conceito principal da rede social era que eu tivesse amigos e que eu pudesse ampliar minha gama de amigos. Mas não que eles saibam o que eu estou fazendo a todo momento e aonde eu estou a todo momento. Então, isso hoje é uma preocupação. Eu postar uma foto com o filho com o uniforme da escola, isso é um problema. Se a gente falar em grandes centros, isso há sequestro. Se eu falar onde eu estou, se eu fizer um check-in, às vezes, em determinados lugares que é público, e dependendo da pessoa que eu sou, isso é necessário entender também, claro, quem você é nesse escopo social, talvez se torne um risco. Então, a gente está falando do meio virtual se tornar um risco real, né, físico. Então, eu diria que alimente aquilo, o mínimo de informações possíveis. Seu nome, não precisa colocar endereço. Talvez colocar o grau de parentescos é uma informação para quem? Para o Facebook calcular, para outros softwares calculem quem é, quantos indivíduos tem, montar minha estrutura familiar. Mas quem eu sou e uma foto minha, eu considero o suficiente. Um evento, um aniversário, muito legal. Mas
tenha mais cuidado. Não digo não use. Está ali, a informação está disponível. Mas a gente não pode depois, o cidadão, o indivíduo não pode, após isso ocorrer, não pode mais se vitimizar pela disponibilização das informações. Eu deixar minha porta de casa aberta, eu deixar ela fechada é uma opção. Se eu deixar aberta, alguém pode entrar, não foi convidado, mas a gente tem que fazer essa analogia no mundo real. Então, a gente não pode esquecer, não é uma Matrix, um mundo paralelo. Claro. Ele é um mundo real, a gente só tem que transpor ele, a gente tem que fazer essa transposição do mundo real para o mundo virtual e vice-versa. Quando isso ocorrer, acho que as pessoas vão estar muito mais conscientizadas. Então, eu diria que coloque pouca informação. José, queria agradecer a tua presença aqui no programa. Portas sempre abertas, quando quiser retornar, Muito obrigado. sabe o caminho já. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, pela participação. Nós é que agradecemos. Conversei com José Luiz Rodrigues Filho sobre direito, internet, crimes cibernéticos. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.